Boa noite, eu sou o professor Adalberto Borges, professor de Química, com mestrado incompleto de Química Inorgânica, e vou aqui expor alguns pontos sobre método científico. Primeiro, o que é ciência? Ciência é um conjunto de conhecimentos, alguns definem dessa forma, adquiridos por experiências, por inúmeros fatores acumulados diante da história, diante de vários estudos feitos pelos cientistas e pelos filósofos, dentre outros, porque eu acredito também que os filósofos também têm grande parcela de conhecimento para a ciência da humanidade. E toda ciência tem um método. Um método é um conjunto de procedimentos, de ordenamentos. Tem uma estrutura para se chegar ao conhecimento de algo que não se sabe. A primeira parte desse método científico é a observação de um fenômeno. Observa-se, analisa-se o fenômeno primeiro, o cientista analisa primeiro. Está observando o comportamento de alguma coisa, de uma substância, de um raio na atmosfera. E aí, posteriormente, segunda etapa, a coleta de dados. É importantíssima essa coleta de dados. A pessoa traz em si experiências de vida para se chegar à conclusão sobre algo sobre qualquer coisa. Na vida da pessoa é assim. Você observa o comportamento de um ser humano e você, de acordo com de acordo com os seus conhecimentos já advindos de família e até genéticos para alguns, você já tem introduzido aquilo, também sua carga de crenças, de mitos, tudo isso interfere na sua observação e na coleta de dados. Coletar esses dados, você vai pegar tudo que você observou e organizar, certo? Vamos imaginar isso aqui, que eu seja uma pessoa que nunca tenha visto isso aqui. Vou observar alguém usando esse material. E aí, eu mesmo, depois, vou começar a experimentar. A experimentação faz parte de todas essas etapas, está incluso nessas etapas aí. Está dentro dessas etapas. Quando você está coletando dados, você pode já começar a experimentar. Fizer isso. Aí você observa que você pressionando sobre esse outro material tem um risco. E aí você vai anotar. É a anotação de dados. A terceira etapa é justamente a generalização. Você vai comparar os dados com outros que você já tem conhecimento na literatura, com outros cientistas, com outras pessoas. Então, você vai ver algo que risca, lápis, pincel atômico.
giz, etc. Posteriormente, sim, e também você vai ver que o lápis aqui não risca, ou então vai causar uma fratura, um problema nesse quadro aqui, nesse quadro branco, que não é devido, né? Mas a clareza de observação, a clareza da letra vai ser observada através disso aqui. Pode ter um outro tipo de pincel que também não é adequado. Vai se observar que quando for apagar, ele não consegue retirar a tinta. Esse não é o pincel adequado para esse tipo de quadro. Eu vou observar também isso e vou coletar aqui aquele tipo. Então, generalização. Vem depois a lei. Eu observei que toda vez que eu uso esse tipo de pincel, eu consigo colocar as letras e apagar e ficar perfeito para o aluno. Então, toda vez que eu escrevo com esse pincel, projetando a ponta dele macia com determinado material, ele vai escrever e vai reproduzir o que eu estou querendo transmitir para alguém, através de palavras escritas. Então essa vai ser a minha lei. E hipótese. Explicação do fenômeno dessa escrita. Observei também que aqui dentro tem uma tinta. E quando pressionado em determinado tipo de material, ele consegue escrever perfeitamente no quadro branco. Foi uma das hipóteses. Tem outras hipóteses também, que seria um grafite, que seria uma caneta, que consegue pressionar. Mas eu, experimentando, vi que nenhum outro material, além desse, consegue escrever perfeitamente e de forma adequada no quadro branco. Então, essa hipótese explica o fenômeno da escrita nesse quadro branco. Cheguei a essa conclusão, que é um pilote, a marca pilote, o adequado. Um piloto, como muitos se dizem. E aí, essa conclusão tem uma explicação, que eu vou criar a teoria, que é justamente que é comprovado que toda vez que eu pegar esse piloto, ele escreve perfeitamente. E várias vezes vou reproduzir isso e vou depois, além da teoria, eu vou comunicar a descoberta para que outros cientistas possam experimentar a minha teoria. Isso daí são etapas no método científico, não é algo pré-determinado, mas tudo que envolve ciência envolve uma metodologia, uma cadeia de procedimentos.
para se chegar a uma conclusão. Mas há de se observar que as variáveis na coleta de dados, as variáveis da observação de quem está experimentando, têm que ser perfeitamente reguladas. Na química, condições de pressão e temperatura têm que ser idênticas. A reprodução do ambiente. E na área de medicina também tem que se reproduzir o ambiente, não só em placas de Petri, só isso para se saber a aplicação de determinada substância na cura de uma doença, precisa haver também a testagem em uma vida, em um ser humano. Certo? Porque existem inúmeros fatores que escapam o conhecimento humano, por mais que seja desenvolvido. Sempre haverá algum outro tipo de substância que ocorre no ser humano, outro tipo de descoberta com relação à parte neural, à parte orgânica, reflexos e interferências até mentais no ser humano que podem interferir até a alteração daquela substância e na cura, como a medicina integrativa, como a homeopatia, a acupuntura, que são meios de medicina integrativa. Pois bem, então está finalizado e vamos resumir aqui e concluir. O método científico envolve então observação do fenômeno, coletar esses dados, generalização, comparação com outras situações parecidas ou semelhantes, lei, que é um comportamento padrão, hipótese, que são explicações, várias formas de explicações dessa lei, a teoria, que é uma hipótese comprovada, entre aspas, e comunicar essa descoberta. Observe-se que inúmeras teorias podem ser derrubadas e não existe uma certeza absoluta. A certeza científica é relativa. Se houver certeza absoluta, a ciência não se desenvolveria. E isso daí já vai fazer parte de uma outra apresentação minha. Muito obrigado. Boa noite.